mensagem que não será uma mensagem longa, mas eu peço que você preste bastante atenção, porque é importante para nós. E eu quero começar com uma pergunta para você. E a pergunta consiste no seguinte: você já esteve em alguma situação muito difícil? Uma situação muito difícil, uma situação assim bem desafiadora, na qual você não se sentia capaz, na verdade, de fazer algo, mas mesmo assim você precisava tomar uma decisão naquela hora? Você já teve algum momento muito difícil, muito desafiador, com uma decisão para tomar, não se sente capaz de tomar essa decisão, não se sente capaz de fazer algo naquele momento, mas tem que tomar uma decisão, e a pergunta é: o que fazer nessa hora? Como agir nessa hora? Como decidir nessa hora? E eu quero meditar com você a respeito desse tema. Tenha coragem, dê o primeiro passo. Tenha coragem, dê o primeiro passo. Especialmente quando você se sente incapaz de resolver aquilo. Dê o primeiro passo. Bom, o texto que leremos está no livro de Josué. Josué estava exatamente nessa situação. Ele conhecia, tinha comunhão com Deus, era escolhido por Deus e tinha que tomar uma decisão muito difícil. Josué capítulo 1, vamos ler inicialmente os versículos 2 e o 9 do capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 2, lemos assim: Deus falando com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 9: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, Josué, que a Bíblia nos informa que é filho de Nun, foi um jovem escolhido por Moisés para ser o seu assistente pessoal. Josué acompanhou Moisés grande parte do tempo e assessorou Moisés em muitas coisas que ele precisava. Inclusive, ele encabeçou guerras por ordem de Moisés. Quando Josué saiu do Egito, ele tinha mais ou menos, talvez um pouco mais de 40 anos de idade. E este mesmo Josué serviu como auxiliar direto de Moisés. Quando ele recebeu a lei, por exemplo, no Monte Sinai, ele estava assessorado por Josué. Também Josué acompanhava Moisés naqueles momentos em que ele entrava na tenda para buscar o Senhor, e ali Moisés conversava com o Senhor, e a Bíblia registra que Josué ficava à porta da tenda. Um discípulo que seguia um mestre abençoado, e esse mestre, servo do Senhor. Certamente, esse foi um período de muito aprendizado por Josué. Josué olhava para Moisés, Josué aprendia com Moisés, Josué teve a sua vida sensibilizada por Moisés. Ele entendeu, por exemplo, como esperar no Senhor, percebendo como Moisés fazia isso. Ele aprendeu a ser um adorador fiel, olhando a fidelidade de Moisés. E além disso, ele pôde adquirir traços de comportamento do seu caráter, moldado pelos exemplos de Moisés, como por exemplo, ter paciência, valores que ele adquiriu com Moisés, ter paciência, ter mansidão e desenvolver uma forte liderança. Moisés teve uma participação significativa na formação de Josué. Josué também foi designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram lá olhar a terra de Canaã e também os seus habitantes, e avaliar a terra e avaliar também o grau de dificuldade de entrar na terra. Você sabe que Moisés enviou 12 espias.
algum tempo depois de ter saído do Egito, para olhar a terra prometida, e dos 12, Josué e Caleb foram os únicos que defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir, deveriam entrar na terra, deveriam conquistar. Os outros 10 até concordaram com isso, dizendo que a terra era boa. Entretanto, disseram diante do povo que era impossível de ser conquistada, porque os povos que estavam lá eram fortes demais, haviam gigantes, e aí eles supervalorizaram esse medo, eles criaram uma barreira bastante grande quando disseram: nós nos sentimos como insetos, como gafanhotos diante daqueles homens. E em função desse relatório duvidoso, que colocou em dúvida a promessa do Senhor, Israel volta para o deserto e por 40 anos vive no deserto, até que uma nova geração está agora diante da terra prometida para um segundo momento, para uma provável entrada, e quem lidera agora não é mais Moisés, é o próprio Josué. Naquela ocasião, Caleb, aquele que foi fiel com Josué, ele era mais velho e exercia liderança também, uma liderança até maior, e talvez isso explique um pouco o fato de que algumas vezes a Bíblia cite apenas Caleb, quando na verdade os dois estavam lá. Ele era o mais velho, ele era o mais antigo na liderança também. Bom, mas o comportamento de Caleb e Josué foi muito mais do que um relatório militar. Na verdade, Caleb e Josué tiveram uma nítida demonstração de confiança. Eles não olharam para a terra em busca do que causava medo, mas olharam para a terra em busca do que Deus havia prometido. Eles estavam confiando em Deus, descansando em Deus, e foi isso que norteou os seus relatórios de fé, relatórios de confiança. E isto agradou tanto o coração de Deus, que quando todos os judeus daquela geração haviam morrido no deserto, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Deus guardou suas vidas e foram eles que entraram na terra. E Josué entrou na terra como um líder. Josué, então, foi escolhido por Deus como sucessor de Moisés. Moisés escolheu Josué como seu assistente, Deus escolheu Josué como seu sucessor, e é aqui que a nossa história começa. Diante da terra, acampados nas planícies de Moabe, diante do rio Jordão, há um rio ainda caudaloso entre eles e a terra. Nessa situação, Deus chama Josué e diz assim: olha, é você quem vai liderar o povo, você vai entrar na terra e você vai conquistar essa terra. Você pode imaginar, coloque-se no lugar de Josué. Você pode imaginar o que passou na mente e no coração de Josué? Imagine Deus chamar você e dizer assim: ó, você vai liderar esse povo de milhares e milhares de pessoas para atravessarem o rio e entrar na terra. E do lado de lá você vai enfrentar povos extremamente armados, experientes em guerra, perigosos e assassinos, e vai conquistar a terra. Eu duvido se ele não teve um gelo no coração, uma dor de barriga, alguma coisa desse tipo. Certamente ele se preocupou. Mas qual foi o provável significado da morte de Moisés para Josué nesse momento? Observe bem, olha a situação que Josué estava. Primeiro, ele sofreu a perda de uma cobertura poderosa de autoridade. Josué agiu sob a autoridade de Moisés muitas vezes, e Deus lhe deu vitória. Agora, aquela cobertura não estava lá. Eu achei engraçado hoje pela manhã, não vou citar nome não, mas apenas citar uma pessoa da igreja. Eu estava sentado aqui, sentou do meu lado, com lágrimas nos olhos, e ainda falando sobre a morte do reverendo Cachorinho, falou para mim assim: pastor, se cuida, tá? Eu falei: irmão, o que houve? Não deixa a gente, não, se cuida.
E aí ela me explicou que ela estava preocupada, ela estava sensibilizada com a morte do Castorinho. E ele disse, e ela disse isso, não, a gente não quer ficar sem a nossa liderança não, tá? E quando eu estava meditando revendo aqui a mensagem, eu lembrei disso. A importância de uma figura de autoridade que nos orienta, que nos dá cobertura, que intercede por nós. Josué agora não tem mais essa cobertura. Josué está cara a cara com um desafio monstruoso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho do desafio que Deus impôs para Josué. Josué, ele estava assim, naquele momento, como um filhote de águia. O filhote de águia funciona assim, o ninho das águias, acho que os irmãos já sabem disso, ele é construído sempre em montes altos, picos altos, para a proteção dos filhotes. Ele é feito com gravetos, galhos, gravetos, mas ele é afofado com as penas da águia. E ela coloca as suas penas ali, solta as suas penas e faz uma coisa fofinha, onde os filhotes ficam em cima. Quando os filhotes já estão prontos para voar, ela bate as asas e começa a remover aquelas penugens que estão ali fazendo um colchãozinho para os seus filhotes. As penugem voam e ficam só os gravetos, espetando, incomodando, coisa desagradável. Isso a águia faz para tirá-los do ninho, para motivá-los a serem águias, porque até então são apenas filhotes, estão sob a cobertura da mãe, estão sendo alimentados pela mãe, estão sendo protegidos pela mãe, mas eles têm que ter vida própria. Eles têm que voar com as próprias asas. Eu já ia dizer andar com as próprias pernas. Isso serve para um mamífero, né? Eles têm que voar com as próprias asas. Então a mãe tira o conforto e quase obriga os filhotes a voarem. Mas não satisfeito com isso, se ainda assim um filhote se acomoda naqueles galhos incômodos que espetam, ela, a mãe, pela necessidade do filho voar, o filhote voar, ela os empurra para fora do ninho. E eles são obrigados, do alto que estão, a abrirem as asas e voarem, porque disso depende a vida deles. E é assim que eles aprendem a voar, com desconforto inicial e com uma motivação irresistível. E aí voam e descobrem que na verdade são muito mais do que aquelas coisinhas escondidas lá dentro do ninho. Josué estava confortável sob a liderança de Moisés, mas agora Deus o empurrava para fora do ninho. Deus o colocava do lado de fora. Josué agora, ele precisa caminhar com as suas pernas. Agora ele sim não vai voar, ele vai caminhar com as suas próprias pernas. Ele precisa dar o primeiro passo. Ele precisa dar o primeiro passo. Ele precisa ter coragem e dar o primeiro passo. E a missão que Deus dá a Josué qual é? Você vai ultrapassar o Jordão e vai conquistar a terra. Então Josué está ali nas planícies, as planícies de Moabe, e a terra do outro lado do rio, na sua frente. Deus disse: você vai conquistar a terra. Mas o Jordão, o rio Jordão é fundo. Como é que a gente vai fazer para atravessar? Do outro lado, os habitantes da terra são poderosos, são guerreiros treinados, são conquistadores de terras. Como nós vamos fazer? E para piorar a situação, Moisés não está aqui. Moisés não está mais com as suas asas abertas sobre mim. O que é que Deus esperava de Moisés? O que é que Deus espera de nós? Que somos chamados para desenvolver ministérios, que somos chamados para ganhar almas, que somos chamados para ensinar novos crentes, discipular pessoas, enfrentar com pessoas novas problemas que elas estão enfrentando, especialmente no mundo espiritual, pela nossa intercessão, pelas nossas lágrimas,
pela nossa insistência diante do trono de Deus em abençoar alguém, como intercessores, como discipuladores, como líderes, como guias espirituais, que sobre a palavra de Deus enfrentam o desafio obediente de servir a Deus, porque afinal o seu Filho, Jesus Cristo, nos disse, nos deu essa única ordem: façam discípulos. Façam discípulos, batizem discípulos. Mas Jesus não está aqui, ele morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Mas a promessa é: eu estarei convosco. Eu estarei convosco, por meio da palavra, por meio do seu Espírito. Nós não estamos sozinhos na missão que Deus nos deu. O rio pode ser fundo, o mundo pode ser cruel, mas quem nos envia tem todo o poder nos céus e na terra. É uma decisão difícil. É uma decisão difícil controlar a agenda para ter mais tempo para Deus. Talvez nós faremos isso mais facilmente para um passeio, para um divertimento, mas para Deus é mais difícil. Sempre há uma luta dentro de nós. É mais difícil nós enfrentarmos os nossos ministérios. Alguns cristãos nem sabem que tem ministérios. Alguns cristãos não conhecem seus dons, não sabem que tem ministérios. São frequentadores da igreja, graças a Deus por isso. Entretanto, é preciso dar um outro passo, é preciso ter coragem, é preciso dar um primeiro passo. Eu já contei aqui, irmãos, e eu tenho mania de contar de novo as coisas que eu já contei. Mas quando eu estava lá na igreja pentecostal, e eu não tinha a menor ideia, nem de longe, de que Deus tinha me chamado para o ministério pastoral, eu percebi que havia necessidade de alguém. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Tem visitante, vou falar só para vocês. Havia necessidade, irmãs, de alguém tomar conta da porta. Uma porta, 2 pessoas, que era a porta grande. E eu disse: conta comigo. E eu fiz da porta o meu ministério, eu orava pela porta. Não pela porta, mas para que as pessoas passassem pela porta e recebessem a Jesus quando o pastor de lá pregasse. E a gente cuidou daquela porta como se cuida de uma ovelha. A gente botava até a mão na porta para orar. Assim. O irmão Celso do meu lado, diácono, e eu, diácono, do lado, orando pela porta. Senhor, quando passar por aqui a pessoa, enche do seu espírito, convence essa pessoa, salva essa pessoa. Era a minha função. Mas houve fidelidade nesse primeiro passo. Aí houve um segundo passo e um terceiro passo. E quando eu vi, Deus me mostrou o ministério que na verdade Ele tinha na minha vida. E eu sou grato a Deus por isso. Eu sou grato com lágrimas muitas vezes diante de Deus, porque não mereço tamanha honra, mas Deus me concedeu. Mas eu não nasci com isso. Se bem que minha mãe já orava por mim para que eu fosse pastor, e eu era bebê, nem sabia o que estava acontecendo, ela estava intercedendo por mim, a culpa é dela também. Depois eu acerto as contas para chegar lá. Mas houve necessidade do primeiro passo. Muitos de nós estamos precisando dar o primeiro passo. Fazer uma visita, orar com alguém, sair do banco, fazer alguma coisa, cooperar, unir-se a um ministério, fazer alguma coisa, dar o primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, Deus não dará os outros. Eu tenho que começar. E a palavra de Deus para Josué é a palavra de Deus para nós. Josué está aqui registrado, é um registro histórico do que aconteceu em sua vida e como foi que Deus deu vitória a todo Israel pela fidelidade deste homem. Deus usou como ponta de lança para conquistar aquela terra. Agora, eu quero ainda no capítulo 1 mostrar para você o versículo 6, o 7 e também o 9. Josué capítulo 1, versículo 6, Deus está agora tratando com Josué. Josué já tem toda aquela informação que ele aprendeu com Moisés. Josué já tem em memória tudo que ele viveu com Moisés.
a imagem de Moisés, o procedimento de Moisés, o discipulador chamado Moisés, que se mostrou para Josué, se fez conhecido por Josué, e Josué aprendeu, mas agora Josué está tratando com o próprio Deus, como Moisés fazia. Agora Josué e Deus estão conversando, e no versículo 6, Deus diz assim para Josué: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais." Versículo 7: "Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares." Lá no 9, lemos assim: "Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Aleluia. Algumas pessoas leem essa palavra e acreditam que essa promessa seja destinada, aplicada a mim, assim como Deus estará comigo, não importa para onde eu vá, não importa o que eu faça. E essa interpretação, ela está errada. Deus não está dizendo: vai, faz o que você quer e eu estarei contigo. Deus está dando uma ordem específica de conquistar a terra. E aí, para esta ordem, Deus diz: eu estarei contigo. Se você anda na minha palavra, eu estarei contigo. Se você está em obediência, eu estarei contigo. Você não precisa temer. É isso que ele está dizendo. Você vê a quantidade de vezes que aparece ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e corajoso. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Essa expressão, ser forte e corajoso, não tem a ver com força física, não tem a ver com força moral, não tem a ver com qualquer força humana. Essa expressão, ser forte e corajoso, é uma expressão que indica confiança. Confie, ser forte no teu posicionamento de confiar em mim. E essa confiança, que é expressada aqui como ser forte e corajoso no versículo 6, tem a ver com o versículo 5. No versículo 5, Deus diz assim: ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta promessa que Deus está fazendo a Josué é a promessa que Deus espera que ele confie, a ponto de, nos momentos de crise, não enfraquecer, nos momentos de crise não recuar, não duvidar, porque na mente dele está gravada a seguinte promessa: eu estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Ser forte e corajoso é uma palavra para todos nós. Somos crentes em Jesus, confiamos nas promessas de Jesus, somos habitados pelo Espírito Santo. E Deus nos envia a fazer a sua obra no mundo mau, no mundo cruel, no mundo incrédulo, no mundo em que o jovem vai para a faculdade e muitas vezes não perde a sua fé, não volta crendo como foi, por causa da pressão, por causa da incredulidade, por causa da perseguição, por causa das posições ateístas. Neste mundo cruel, que a gente olha e imagina que não tem a força para lidar com isso, não sabemos o que fazer, é hora de olharmos para cá e lembrarmos: temos uma missão. Deus nos salvou e disse: vão e façam discípulos. Deus nos enviou a este mundo para expandir o seu reino, porque Jesus já o plantou. Nós somos aqueles que vamos expandir o reino. Mas como? O rio é fundo, o povo é mau. O que eu faço? O que você faz é ser forte e corajoso.
creia no que Deus lhe disse e dê o primeiro passo. Saia do ninho. É confortável ficar aqui. É confortável. Agora tem até ar-condicionado. E Deus, eu peço ao Senhor que comece a tirar a pluma do chão, para que a gente se sinta motivado a obedecer a Jesus e fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. A força e a coragem são necessárias, mas elas são sustentadas pela promessa. Elas são sustentadas não por mim mesmo. Não sou eu com a minha força que me mantenho forte e corajoso. Eu sou um forte e corajoso que chora. Eu sou um forte e corajoso que geme. Mas quando chora, chora aos pés do Senhor. Onde temos respostas, onde temos poder, onde temos fonte de vida, e somos renovados, e nos levantamos, e continuamos a caminhar em obediência. Forte e corajoso é confiar. A força e a coragem a força e a coragem nesse sentido, precisam de encorajamento diário. E é por isso que Deus, no versículo 7, diz para Moisés assim, olha só, diz para Josué assim, ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que então, olha o segredo, para que então sejas bem sucedido por onde quer que você andar. O seu discipulador, chamado Moisés, ensinou para você a lei, a minha palavra. Você conhece a minha palavra, e desta palavra que você conhece, você não vai se desviar. Caminhe sobre a palavra, confie na minha palavra, leia a minha palavra, ame a minha palavra, confie completamente nela, porque é ela que sustenta você. E este é o segredo de ser bem sucedido por onde você andar. Crente, muitas vezes nós somos atropelados por situações da vida e nos ferimos, porque não observamos a palavra de Deus. Nem a conhecemos muitas vezes. Há cristãos que não a leem, há cristãos que só têm contato com ela no domingo, e aí não dá. Não há o conhecimento necessário para caminhar. Diante do diabo não sabemos o que faremos, porque não aprendemos. Mas Moisés ensinou para Josué. E Deus está cobrando isso agora. Se não aprendeu, use. Aprendeu com Moisés? Agora coloque em prática. E sobre essa palavra, seja forte e corajoso. A força e a coragem, irmãos, se sustentam na fé. Se sustentam na fé que o trabalho, na verdade, é realizado por Deus. Vão e preguem o Evangelho, façam discípulos. Gente, olha o mundo, mundão grandão, cheio de gente perigosa, e Deus está me mirando lá. Não é você que vai fazer o trabalho, você apenas vai. Você vai e crê. E você vai perceber como Deus faz por você todo o trabalho. As coisas acontecem pelo poder de Deus. A glória não é nossa. Nós fomos chamados, segundo Paulo aos Efésios, capítulo 2, fomos chamados para andar nas obras que Deus já realizou. Desde antes do mundo ser criado. E essa foi a instrução. E o que aconteceu? Josué foi e o mar, que era o rio, que era um obstáculo, se deteve. E a muralha que estava de frente deles, como um empecilho intransponível, caiu. E os povos foram sendo vencidos um a um. Aproximadamente 33 reis, com seus exércitos poderosos, foram vencidos por filhos de escravos que saíram do Egito alguns anos atrás e passaram a vida no deserto. Eles não estavam em quartéis militares aprendendo táticas de guerra, eles estavam tentando sobreviver no deserto, na sua caminhada.
e eles venceram pelo poder de Deus. Aí os anos passam, queridos, e muito tempo depois, vamos comigo ao capítulo 23 do mesmo livro, Josué, capítulo, já no finalzinho lá do livro, 23, versículos 1 a 3. Muito tempo depois, Josué convoca aquela liderança, a liderança militar, a liderança que lutou com ele, e agora esse velho líder tem uma mensagem para eles. Passado muito tempo depois, diz a Bíblia, versículo 1, muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos, ou seja, a vitória já tinha sido conquistada, as tribos estavam agora instaladas na terra, e sendo Josué já velho e entrado em dias, Josué chamou a todo Israel, seus anciãos, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus, a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Você está vendo isso aqui? Olhem e vejam o que Deus fez. No início todo mundo com frio na barriga, agora a gente olha para trás e vê aí o povo instalado, nas cidades já construídas, porque os povos foram vencidos, mas deixaram as cidades construídas. Eles não tiveram que construir cidades, eles só ocuparam o que alguém já tinha construído. E assim eles se instalaram, os anos passaram, e Josué diz: Deus cumpriu o que prometeu. Deus fez exatamente o que disse que ia fazer. O Senhor pelejou por vós. Agora dá uma olhadinha no capítulo seguinte, o capítulo 24. Josué capítulo 24, os versículos são 14 e 15. Depois daquela fala de Josué aos seus oficiais, ele segue dando instruções: façam assim, não se envolvam com ídolos. Ele dá diversas instruções para que o povo permaneça na presença de Deus. E quando chegamos aqui no versículo 14, Josué está dizendo aqui para o mesmo grupo de liderança: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora, quer dizer, joga no lixo, os deuses aos quais serviram os vossos pais da além de Eufrates. Além de Eufrates quer dizer lá no Egito, quando vocês estavam lá no Egito. E no Egito servi ao Senhor, e serviu o Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estou decidido. Vocês escolham aí o que vocês querem fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu pergunto para você: a quem você quer servir? Se você não quer servir aos ídolos do mundo, se você escolhe servir ao Senhor que criou os céus e a terra, que controla tudo pelo seu poder, que com a palavra fez com que tudo existisse, que enviou seu Filho para morrer na cruz por você, para que aquele sangue purificasse os seus pecados, o Deus que te sustenta todos os dias, te fez nascer e te mantém vivo até o dia de hoje, o Deus que te trouxe essa noite para ouvir essa mensagem. Se é a este Deus que você quer servir, então vamos obedecê-lo, vamos atendê-lo, vamos ser fiéis a Ele, vamos nos curvar e dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. Vamos expandir o reino, falar do amor de Deus, cuidar de pessoas, fazer discípulos como Moisés fez com Josué. O objetivo de Deus para nós
é que esse grupo cresça, que a igreja cresça. Mas como é possível fazer isso? Confiando e dando o primeiro passo. Confiando e dando o primeiro passo. Isso se aplica a mim, isso se aplica a você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o primeiro passo é entregar a Ele a sua vida. É confessar seus pecados e declará-lo como seu Salvador e o seu Senhor. Como Salvador,